O Mundial de 2026 ainda nem começou, mas algures as coisas já estão a correr mal. Uma seleção nacional presa num aeroporto porque os vistos não chegaram a tempo. Adeptos a cancelar viagens que custavam milhares de dólares. Bilhetes para a final com preços tão altos que a maioria das pessoas nem sequer poderia sonhar em pagá-los. Eventos teste atingidos por fenômenos meteorológicos extremos. Hotéis nas cidades anfitriãs meio vazios quando deveriam estar completamente cheios. Parece impossível, não parece? Como é que o maior evento desportivo do planeta consegue enfrentar tantos problemas antes de a bola sequer começar a rolar? Mas talvez essa já nem seja a pergunta certa. Talvez a verdadeira pergunta não seja o que está a acontecer ao Mundial. Talvez a verdadeira pergunta seja: o que está a acontecer à América? Voltemos a 2018. Se, nessa altura, tivesses dito a um adepto de futebol que o Mundial de 2026 se tornaria tão polêmico, provavelmente ele ter-se-ia rido. Quando a FIFA anunciou que os Estados Unidos, o Canadá e o México iriam organizar o torneio em conjunto, a maioria das pessoas aceitou a decisão como se fosse a escolha óbvia. Ninguém discutia vistos. Ninguém receava que os turistas ficassem em casa. Ninguém perguntava se os adeptos se iriam sentir bem-vindos. Naquele momento, parecia a decisão mais segura e mais sensata que a FIFA podia ter tomado. E, honestamente, não era difícil perceber por quê. Os Estados Unidos têm alguns dos maiores estádios do planeta, recintos com capacidade para dezenas de milhares de pessoas e, em alguns casos, para bem mais de 100 mil. As grandes cidades estão ligadas por uma das redes de transporte aéreo mais movimentadas do mundo. O país tem décadas de experiência na organização de eventos de enorme dimensão, do Super Bowl aos Jogos Olímpicos, passando pelo próprio Mundial da FIFA. Os Estados Unidos já o receberam em 1994, e esse torneio ainda hoje mantém recordes de assistência média. Na altura da candidatura, os especialistas previam que o Mundial de 2026 pudesse gerar dezenas de milhares de milhões de dólares em atividade econômica e tornar-se, por quase todos os critérios, assistência, audiências, receitas comerciais e escala, o maior mundial da história do desporto. Por outras palavras, a FIFA não estava apenas a vender ao mundo um torneio de futebol, estava a vender um sonho, estádios cheios, cidades em ambiente de festival durante semanas, a América a abrir as portas a milhões de adeptos vindos de todos os cantos do planeta. Essa era a visão. E o que tornava as pessoas tão optimistas não era o facto de os Estados Unidos serem o país mais apaixonado por futebol do mundo. Toda a gente sabe que isso não é propriamente verdade. O que alimentava a esperança era a convicção de que, se alguma nação tinha os recursos brutos e a capacidade organizativa para realizar algo desta escala, essa nação era os Estados Unidos. Um país construído como uma máquina gigantesca, perfeitamente calibrada, onde cada engrenagem se move no momento exato. Mas o tempo passou, o mundo mudou, o custo de vida disparou, a sociedade tornou-se mais fracturada do que em várias gerações, as viagens internacionais deixaram de funcionar como antes, e, acima de tudo, a confiança, essa moeda silenciosa e invisível que mantém tudo unido, começou a desgastar-se, de formas grandes e também quase imperceptíveis. Há uma frase que se ouve muitas vezes nos meios da engenharia: uma ponte não cai no dia em que aparece a primeira fissura. Cai depois de anos de pequenas fissuras que ninguém se deu ao trabalho de reparar. Para muita gente que acompanha o Mundial de 2026, é exatamente isso que esta situação parece. Não uma única falha catastrófica, apenas demasiados sinais estranhos a aparecer ao mesmo tempo, todos a apontar na mesma direção. Há poucos anos, a conversa era sobre uma vaga de turistas a entrar nos Estados Unidos. Hoje, a conversa é sobre viagens canceladas. Há poucos anos, falava-se de um ambiente de festa global. Hoje, fala-se de barreiras, custos e incerteza. E é por isso que cada vez mais pessoas começam a perguntar: o que mudou, afinal? E se a primeira parte desta história é sobre promessas, a segunda obriga-nos a olhar para a realidade. E o mais estranho é que os primeiros sinais de que algo estava a correr mal não apareceram num estádio, não surgiram num marcador, apareceram na parte mais básica e fundamental de qualquer mundial. Como é que se consegue de facto levar as pessoas até lá? Comecemos pela África do Sul, uma equipa destinada a disputar o jogo inaugural,
um dos momentos mais visíveis e mais aguardados de todo o torneio. Mas antes de os responsáveis sul-africanos poderem sequer começar a pensar em táticas ou calendários de treino, depararam-se com um problema de natureza completamente diferente. Jogadores e elementos da equipa técnica ficaram presos em aeroportos porque a documentação não tinha sido processada a tempo, vistos retidos num limbo burocrático que nem sequer deveria existir para participantes no principal evento desportivo do mundo. Talvez ao ouvir isto penses, um incômodo administrativo acontece a toda hora, mas pensemos bem no que isso realmente significa. Se uma seleção nacional, apoiada por uma federação, apoiada por um governo, apoiada por toda a máquina organizativa do Mundial, tem dificuldades em passar pela porta, que mensagem passa isso a uma família comum em Lagos, Bogotá ou Bangkok que só quer comprar um bilhete e ver um pouco de futebol? Em junho de 2026, o caos já se tinha espalhado muito para além de casos individuais. Como noticiou a NPR, as políticas migratórias dos Estados Unidos sob a administração Trump já estavam a afetar ativamente o torneio. Há mais de 40 membros de várias associações de futebol marroquinas foram recusados vistos, apesar de terem bilhetes válidos e reservas de hotel confirmadas. Segundo dados de acompanhamento de vistos e análises independentes, as taxas de rejeição para adeptos de várias nações qualificadas tinham ultrapassado os 40%. Isto não é uma falha burocrática, é uma barreira estrutural integrada no próprio sistema de entrada. E depois há as proibições de viagem. 12 países estão sujeitos a proibições totais que bloqueiam todos os vistos, tanto de imigrante como de não imigrante. Outros 7 países enfrentam restrições parciais que abrangem a maioria das categorias de viagens não imigrantes. O efeito prático é que adeptos com bilhetes, vindos de mais de uma dúzia de nações qualificadas, receberam essencialmente a seguinte mensagem: não podem vir. Não que o pedido possa sofrer atrasos ou ser alvo de maior escrutínio. Simplesmente, não podem vir, sem exceções para turistas desportivos, sem via rápida para pessoas que comprovadamente compraram bilhetes para um evento reconhecido internacionalmente. A política não se dobra perante o Mundial. Há também o caso da República Democrática do Congo. A seleção nacional teve de reformular todo o seu calendário de preparação devido a medidas de controle sanitário, apesar de a esmagadora maioria dos seus jogadores estar sediada na Europa, longe da região afetada. Jogos amigáveis perturbados, planos de treino lançados no caos. O caminho até um Mundial tornou-se significativamente mais complicado antes de um único minuto de competição ter sido disputado. É o tipo de interferência logística que, isoladamente, parece uma circunstância infeliz. No contexto de tudo o que está a acontecer ao mesmo tempo, é mais um fio no mesmo tecido que se está a desfazer. Depois, a FIFA lançou o FIFA Fan ID Pass, apresentado como uma espécie de bilhete dourado para tornar todo o processo de entrada mais simples e mais fluido para os visitantes internacionais. A realidade foi bastante menos impressionante. O programa apenas ajudava os titulares de bilhetes a marcar uma entrevista para o visto um pouco mais depressa. Não garantia a aprovação do visto, não garantia a entrada no país. Não mudava absolutamente nada no processo de fundo que já estava a gerar tanta ansiedade. Aquilo que foi vendido como solução não respondia ao que os adeptos realmente temiam. O problema nunca foi a marcação, era o resultado. E foi aí que uma emoção silenciosa e corrosiva começou a espalhar-se pela comunidade global de adeptos. Não indignação, não pânico, algo pior, hesitação. As caixas de comentários dos vídeos sobre o Mundial começaram a encher-se da mesma pergunta, escrita em dezenas de línguas, a partir de dezenas de países. Se eu gastar milhares de dólares a planear esta viagem, posso realmente confiar que ela vai acontecer? Na psicologia comportamental, há provas bem documentadas de que a incerteza é muitas vezes mais difícil de processar do que um resultado claramente negativo. Disse não a alguém, e essa pessoa consegue adaptar-se, ajustar planos, encontrar uma alternativa. Disse não sabemos, e vê-se como isso se torna muito mais difícil de suportar. Essa incerteza permanente tornou-se uma das experiências emocionais dominantes no planeamento do Mundial de 2026. Não o custo, não a distância, o não saber. Falemos agora dos bilhetes. Quando a maioria das pessoas ouve a expressão problemas do Mundial,
pensa imediatamente no preço dos bilhetes. E é compreensível, os números são verdadeiramente extraordinários. Em dezembro de 2025, a FIFA colocou os bilhetes à venda geral com preços que iam dos $140 para os jogos mais baratos da fase de grupos até aos $8.680 para a final do Mundial. O lugar mais barato disponível para a final custava $4.185. O mais caro, $8.680, por um único bilhete, para um único jogo. A Football Supporters Europe, a organização pan-europeia que representa grupos de adeptos em todo o continente, chamou-lhe uma traição monumental a tudo aquilo que o futebol deveria representar. A organização apresentou uma queixa formal junto da Comissão Europeia, acusando a FIFA de explorar a sua posição dominante para impor aquilo que descreveu como preços exorbitantes, combinados com condições de compra pouco claras e injustas. O grupo de consumidores Euroconsumers juntou-se à queixa e, em março de 2026, o caso já tinha passado de um problema de relações públicas para um processo jurídico e regulatório formal. Para tornar os números concretos, se um único adepto quisesse assistir a um jogo em cada uma das 8 rondas do torneio, da fase de grupos até a final, o custo total, no escalão mais barato disponível, rondaria os $5.225. No escalão intermédio, $8.580. No escalão mais caro, $12.350. Estes são os cálculos da própria Football Supporters Europe, apresentados como parte da queixa formal à Comissão Europeia. A FIFA respondeu à avalanche de críticas anunciando bilhetes de $60 para todas as rondas do torneio, incluindo a final, a distribuir pelas federações nacionais aos seus adeptos mais fiéis. Parece generoso até se lerem os termos reais. Esses lugares com desconto representavam apenas 10% da cota de bilhetes de cada equipa por jogo. Por cada 100 bilhetes atribuídos a uma federação nacional, 10 podiam ser vendidos a $60. Os restantes 90 ficariam sujeitos ao preço total de mercado, sob o sistema de preços dinâmicos que a FIFA utilizava pela primeira vez num Mundial, o que significava que os preços podiam continuar a subir à medida que os jogos se aproximassem e o entusiasmo aumentasse. Mas há aqui algo que merece atenção. Os preços dos bilhetes, por impressionantes que sejam, nunca foram a história completa. Se lermos milhares de comentários de adeptos sobre o Mundial de 2026, surge algo surpreendente. A maior parte da frustração não é apenas sobre dinheiro. As pessoas estão dispostas a pagar quantias extraordinárias por experiências que valorizam profundamente. Um concerto de Taylor Swift, uma viagem olímpica única na vida, a oportunidade de ver a sua seleção competir no palco mundial. O dinheiro sempre foi uma barreira para assistir a grandes eventos desportivos, mas nunca, por si só, foi a razão pela qual os adeptos se afastam de algo que amam. O que parece diferente desta vez é a sensação generalizada de que o Mundial já não foi pensado tendo o adepto comum como público principal. Há uma enorme diferença entre não ter dinheiro suficiente e não se sentir bem-vindo. A segunda coisa atinge de uma forma completamente diferente. É como ser convidado para uma festa que se espera há anos, passar meses a planear a viagem, a poupar, e depois chegar à porta e perceber lentamente que, na verdade, nunca se esteve na lista de convidados, que aquela porta sempre foi destinada a outra pessoa. É esse o registro emocional de muitos adeptos de futebol em todo o mundo à entrada do verão de 2026. Não apenas afastados pelo preço, algo mais próximo de serem empurrados para fora. E quando as pessoas sentem que estão a ser empurradas para fora de algo que amam, nem sempre discutem isso em público, simplesmente mudam os planos em silêncio. Falemos agora dos hotéis, porque a economia aqui conta uma história que ninguém na indústria turística norte-americana esperava. As primeiras projeções para o Mundial de 2026 eram extraordinárias. Análises econômicas publicadas poucos anos antes previam uma enorme vaga de receitas turísticas, centenas de milhões, possivelmente milhares de milhões de dólares em receitas hoteleiras a fluir para as cidades anfitriãs por todo o país. O modelo parecia simples, o maior mundial da história, organizado no país mais rico do mundo, com os maiores estádios e a infraestrutura mais desenvolvida. A matemática parecia evidente. A realidade, na primavera de 2026,
parece drasticamente diferente. Segundo um inquérito realizado pela American Hotel and Lodging Association, em abril de 2026, quase 80% dos hotéis nas 11 cidades anfitriãs dos Estados Unidos indicaram que as reservas estavam abaixo das previsões iniciais. Em Kansas City, entre 85% e 90% dos operadores hoteleiros relataram reservas inferiores ao esperado. Em Boston, Filadélfia, São Francisco e Seattle, grandes cidades americanas com infraestrutura hoteleira de nível mundial, o mesmo padrão repetiu-se, abaixo das projeções, em alguns casos, significativamente abaixo. O Financial Times, citando dados da empresa de análise Lighthouse Intelligence, noticiou que as tarifas dos quartos em dias de jogo nas principais cidades anfitriãs, incluindo Atlanta, Dallas, Miami, Filadélfia e São Francisco, tinham na verdade caído 30% em relação ao início do ano. Pense-se no que isso significa. Os operadores hoteleiros estavam a baixar preços para tentar atrair procura, e mesmo assim, as reservas não apareciam nos volumes que tinham sido projetados durante anos. O motor econômico estava a funcionar, mas funcionava a frio. Os analistas apontaram de forma consistente para duas causas principais. A primeira, o ambiente migratório restritivo sob a administração Trump estava a dissuadir diretamente os adeptos internacionais de se comprometerem com viagens aos Estados Unidos. A incerteza dos vistos, as proibições de viagem, a mensagem pública muito visível em torno do controlo fronteiriço, tudo isso contribuiu para uma percepção de risco que tornava os Estados Unidos um destino menos atrativo do que as partes canadiana e mexicana da organização conjunta. A segunda, tensões geopolíticas mais amplas, em particular as relações entre os Estados Unidos e o Irão, mas também a fricção geral entre a atual administração e grandes nações de futebol, estavam a arrefecer a procura em regiões inteiras que, noutras circunstâncias, teriam enviado números significativos de adeptos de futebol para a América do Norte. Eis o paradoxo no centro de tudo isto. À América não faltam estádios. Não lhe faltam quartos de hotel nem capacidade aeroportuária. A infraestrutura existe numa escala que, verdadeiramente, nenhum outro país do planeta conseguiria igualar. Os lugares estão lá, as camas estão lá, as estradas, os aeroportos, a logística, tudo está lá. O que não existe em quantidade suficiente é vontade de aparecer. E esta distinção é extremamente importante porque se pode construir mais infraestrutura, mas não se pode construir procura apenas com infraestrutura. Há algo discretamente profundo a acontecer por baixo da superfície estatística de tudo isto, e isso leva-nos de volta à questão da confiança. Não apenas confiança na FIFA, embora isso certamente faça parte da equação. Confiança na América enquanto destino. Confiança na ideia, no próprio conceito, de que a América é um lugar onde o mundo é genuinamente convidado a entrar. Durante gerações, os Estados Unidos ocuparam um lugar simbólico muito específico no imaginário global. Não eram apenas um país, eram um destino carregado de significado, um lugar associado à possibilidade, à abertura, à noção de que se podia chegar de qualquer parte e encontrar algo real. Mesmo pessoas que nunca tinham posto os pés na América cresceram moldadas pela sua presença cultural. Os filmes, a música, a mitologia de recomeçar, a imagem persistente de um país que pensava em si próprio como pertencente ao mundo. Esse peso simbólico faz parte daquilo que a FIFA estava a comprar quando atribuiu o torneio de 2026 à América do Norte. Não estava apenas a comprar estádios, estava a comprar a ideia. O que as caixas de comentários dos vídeos sobre o Mundial revelam em 2026 é algo difícil de quantificar, mas suficientemente consistente para ser notado. As pessoas não estão exatamente zangadas com a América. Muitos comentários transmitem algo mais próximo do luto. Uma tristeza discreta por algo que mudou e que antes parecia sólido. Palavras que antes orbitavam naturalmente em torno da marca americana. Abertura, acolhimento, aventura, possibilidade. Competem agora com outro conjunto. Imprevisibilidade, restrição, incerteza, controlo. Se essa caracterização é justa em relação à realidade atual, ou se é uma percepção amplificada pelos ciclos noticiosos e pelas redes sociais, isso é quase secundário. A percepção em si é real, e no turismo internacional,
Percepção e realidade têm consequências econômicas praticamente iguais. Um viajante do Brasil, da Coreia do Sul ou do Egito não toma a decisão com base em estatísticas migratórias ou relatórios do Departamento de Estado. Toma-a com base no que ouviu de amigos que tentaram obter vistos, com base em histórias que viu nas notícias, com base numa sensação instintiva sobre se a porta está aberta ou se poderá fechar-se depois de ele já ter comprometido o seu dinheiro e o seu tempo. O farol continua de pé, a luz continua acesa, mas o nevoeiro tornou-se suficientemente denso para que muitos navios escolham outra rota em vez de arriscar. Os observadores mais atentos desta situação voltam sempre à mesma ideia central. A confiança é assimétrica. Acumula-se lentamente, ao longo de anos de interações consistentes e positivas. Erode-se depressa, com um número muito menor de sinais negativos. A estrutura do poder brando americano, o afeto global genuíno que o país tinha construído ao longo de décadas, não está destruída. Os apoios continuam no lugar, mas quando as pessoas começam a ouvir ruídos vindos de baixo, o cálculo muda. Algumas atravessarão sem hesitar, outras procurarão uma rota alternativa, e outras simplesmente esperarão para ver o que acontece, o que já é uma forma de ausência. E, no sector hoteleiro, a ausência mede-se em camas vazias e dólares por gastar. O que o Mundial de 2026 está a revelar, se formos honestos sobre aquilo que os dados realmente mostram, é que o reservatório de boa vontade que a América acumulou no imaginário global tem estado a esvaziar-se mais depressa do que a ser reabastecido. Isso não significa que esteja vazio. Não significa que a relação entre a América e o resto do mundo esteja quebrada, nem sequer fundamentalmente hostil, mas significa que algo que antes era tido como absolutamente garantido, a ideia de que a América era de forma óbvia, natural e automática, o lugar onde o mundo queria reunir-se, já não é assim tão óbvio nem tão automático. Requer cuidado. E neste momento, na preparação para o maior torneio de futebol da história, esse cuidado não está a acontecer à escala que o momento exige. Os jogos vão acontecer, as estrelas vão aparecer, milhares de milhões de pessoas vão assistir pela televisão e pelas plataformas de streaming. A FIFA vai arrecadar as suas receitas. Haverá momentos icônicos, surpresas impressionantes, golos que serão repetidos durante décadas. Mas a pergunta que fica, aquela que importa para lá de qualquer resultado final, é o que tudo isto diz sobre a relação entre um evento global e o país que o recebe. O Mundial de 2026 era uma oportunidade para a América se apresentar ao mundo de uma forma muito específica, como um lugar ainda aberto ao planeta, ainda capaz de acolher uma verdadeira reunião global, ainda o tipo de país onde o mundo podia juntar-se e celebrar algo partilhado. Essa oportunidade ainda existe parcialmente, mas foi complicada, de formas que ninguém antecipou por completo em 2018, pela acumulação precisamente daquelas pequenas fissuras que ninguém parou para reparar a tempo. Grandes mudanças lentas na percepção de um país raramente se anunciam através de um único acontecimento dramático. Acumulam-se através de 100 mil pequenas decisões, cada uma aparentemente trivial quando vista isoladamente, cada uma contribuindo para um padrão que acaba por se tornar impossível de ignorar. Uma família na Argentina decide ver a partir de casa. Um grupo de adeptos da Nigéria conclui que a incerteza não compensa o risco financeiro. Uma agência de viagens em Seul reduz discretamente os seus pacotes para o Mundial. Uma organização europeia de adeptos apresenta uma queixa legal contra o próprio organismo que tutela o desporto. Nenhuma dessas decisões individuais chega às primeiras páginas, mas, em conjunto, estão a escrever uma história. E o Mundial de 2026 acontece ser o momento em que decisões suficientes desse tipo apareceram no mesmo enquadramento para que o mundo pudesse vê-las claramente. Se essa história terá um final diferente, continua a ser, genuinamente, uma pergunta em aberto. O que não está em causa é que a resposta será escrita não pelo que acontecer dentro dos estádios, mas pelo que milhões de pessoas em todo o mundo decidirem, sobre aquilo que sentem, sobre se o acolhimento é real, sobre se a porta que foi prometida aberta está realmente aberta. Essa é a história por trás da história do Mundial de 2026, e é uma história que sobreviverá ao torneio durante bastante tempo.